Olá, muito boa noite. Este mês tomou posse o novo Comitê Gestor Regional do LIDE Amazonas, uma organização privada que reúne empresários em 14 países com o objetivo de debater o fortalecimento e o desenvolvimento econômico e social. E a nova diretora do LIDE Amazonas é a empresária Eliana Pinheiro, que é a convidada de hoje do Band Entrevista. Muito boa noite, é um prazer recebê-la aqui conosco. Boa noite, Rosmar, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Tá certo. Eliana, antes da gente falar assim, um pouco mais sobre o seu novo desafio aí à frente da presidência do LIDE, eu gostaria que você falasse um pouco mais o que é o LIDE, quais são as ações que vêm sendo desenvolvidas, né, por meio dessa organização aqui no país e até fora do país, né? Perfeito. Bom, o LIDE é um fórum, um grande fórum de líderes empresariais, e ele foi fundado em 2003 pelo João Dória Júnior, que é alguém assim extremamente importante no cenário nacional, eleito como um dos melhores, com práticas de lideranças mais modernas nas suas empresas, e ele reuniu um grupo de líderes inicialmente em 2003, como eu falei, que hoje cresceu muito e está atuando já fora do Brasil e no Brasil. Ele reúne empresários que têm interesse de trocar práticas inovadoras de gestão. Ele promove encontros com bastante conteúdo em todas as áreas da iniciativa privada e pública. E vários temas, né? O LIDE se divide aí em vários segmentos, digamos assim. E aqui no Amazonas, uma peculiaridade é a Zona Franca de Manaus, que é o único LIDE aí do país que criou um debate específico para a Zona Franca de Manaus. Perfeito, né? No modelo nacional, que é o LIDE nacional, que o Dória é o presidente, nós temos várias câmaras ou comitês ou unidades. Então nós temos o LIDE Educação, o LIDE Sustentabilidade, nós temos o LIDE Futuro, o LIDE Mulher. Mas aqui, o que eu senti? Que nós temos que trazer a discussão para a nossa região. Então, diferente dos outros, nós criamos logo na implantação o LIDE Zona Franca de Manaus. Acredito que seja muito oportuno, é um momento oportuno pelo cenário desafiador que o Brasil está passando, e ele vai poder contribuir com várias discussões que possam até contribuir com a questão dos mais 50 anos, que nós temos falado tanto, e que é o momento de repensar esses 50 anos. Bom, e esse fórum, à frente dele está o empresário Wilson Pérez, que também é o presidente, né, do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas e que sempre dá entrevista aqui para a gente do jornalismo da Band para falar de economia, de Zona Franca. É uma discussão que realmente precisa ser feita, porque a gente teve a prorrogação dos 50 anos, mas todo mundo, né, quando você ouve os empresários, os próprios, as lideranças políticas, né, de visualizar a necessidade de se reformular um pouco esse modelo, que do jeito que está aí não basta, né? É preciso avançar nesses próximos 50 anos. Eu acredito que sim, né? A Zona Franca, ele com certeza tem um modelo que é extremamente importante, é um modelo que já deu certo, que já provou que deu certo, mas que por si só não basta. Nós precisamos agora não só dos incentivos fiscais para a nossa região, mas de colocar na pauta da discussão a questão da gestão, da liderança, do modelo que as empresas têm que adotar para que suporte com sucesso esse momento que vem pela frente. Nós estamos num momento de cortes no distrito, né, muito triste, inclusive, momento que nós temos que vencer uma recessão que agora estamos falando sobre ela, mas que ela já estava aí há muito tempo, e que, na verdade, é um momento de oportunidades, porque nós vamos ter oportunidade de fazer a tarefa de casa que nós não vimos fazendo. Então, as empresas estão todas voltadas para fazer mais com menos, para rever a questão de talentos, rever a questão de pessoas, e o LIDE, com certeza, ele vai, principalmente no LIDE Zona Franca, tendo uma pessoa tão experiente à frente como o Wilson, poder trazer essas discussões e reunir um grupo de empresariado interessado nisso, juntamente com a iniciativa pública também, que possa trazer discussões que não fique no campo das discussões. O LIDE, ele vai além disso. Ele propõe, ele discute, ele debate, mas ele também traz situações práticas e concretas que possam ser implantadas. Uhum. Bom, e dentro desse contexto de debates, como é que vocês se organizam, né? Para vocês preparam eventos, programam eventos? Como é que esses debates, essas discussões, esse momento de troca, ele é todo formatado em cima de encontros
que tem vários formatos. Nós chamamos de encontros LEAD, que são encontros mais rápidos, almoços LEAD, que são almoços de debate, em que em 2 horas nós promovemos o encontro, onde nós trazemos alguma pessoa especialista de uma determinada área de interesse. Como agora o próximo momento, nós queremos trazer alguém do cenário econômico nacional que possa nos dar assim uma palavra de incentivo para esse momento. Então, num almoço, ou num encontro, num seminário, num workshop, a gente consegue tratar de vários assuntos de uma forma bem prática e direta. Ou seja, discussões que podem acontecer semanalmente, mensalmente. Perfeito. Hoje eu posso falar para você que qualquer empresário que saia daqui para qualquer lugar do Brasil, em qualquer momento está acontecendo o encontro LEAD, porque os LEADs regionais ou dos estados ou das cidades, porque nós temos tanto em estados como em cidades também. Por exemplo, nós temos o LEAD Campinas. Eles têm uma pauta bastante extensa. Por exemplo, no mês, um LEAD tem 4 encontros, 4 eventos. Então, é o que nosso desejo aqui também, né? Nós estamos começando com uma proposta de até o final do ano ter um encontro a cada mês e ter uma pauta mais extensa com o passar do tempo. E quantas empresas, quantos empresários estão envolvidos atualmente no LEAD Amazonas? Olha, é uma grata surpresa, porque eu acredito que, como eu, quando eu resolvi assumir esse desafio de estar na presença do LEAD, muitos estavam ansiosos por ter um fórum para que pudesse ter esse tipo de debate, esse tipo de conversa. Então, hoje somos 30 empresas já afiliadas num curto espaço de tempo. E eu estou bastante feliz, porque quanto mais empresas nós conseguimos trazer para esse movimento, para esse fórum, a discussão fica mais rica. Então, já temos esse número bem expressivo, já que já dá para realizar um bom trabalho. O momento é um momento que exige a união de forças, né? E a iniciativa privada, ela tem um papel fundamental nesse cenário econômico todo que estamos vivendo, porque a economia ela não pode continuar estagnada, né? Ela precisa avançar. Se não se movimentar a economia, é difícil sair dessa recessão, né? Então, e aí o LEAD traz o incentivo às boas práticas de gestão, incentivo à educação, principalmente na área da formação profissional, o incentivo a projetos sociais. Então, o LEAD ele abrange várias áreas da economia, da sociedade, de questões econômicas, que vai, com certeza, contribuir para essa discussão que a gente está vivendo, para esse momento que a gente está vivendo. Nós temos que acreditar que o Brasil é muito maior do que nós estamos passando, que o Amazonas é muito maior também, o modelo Zona Franca também, que nós vamos encontrar um caminho para isso e juntos vai ser bem mais fácil. E as pessoas interessadas em participar dessa discussão, elas podem optar pelo segmento, né, desses fóruns, ou como é que faz para participar? Como é que funciona? É um espaço assim, muito democrático, então nós criamos várias formas da filiação. Nós temos dentro do LEAD Amazonas, nós temos os comitês, e que eu já conto também com todos os presidentes que estão nesse trabalho junto comigo. Então, nós temos o LEAD Futuro, por exemplo, que até agradeço a Luciana Minervi, que aceitou também o desafio. É uma pessoa também que tem a própria empresa, que está muito envolvida com a iniciativa privada e pública também, é uma pessoa muito preocupada, teve o pai dela à frente da administração pública por muito tempo e ela está à frente do LEAD Futuro. Então, o jovem empresário, ele pode entrar no LEAD Amazonas através do LEAD Futuro. Para esses rapazes jovens de 20 a 30 anos que herdaram alguma empresa ou que estão abrindo as suas empresas, nós vamos fazer um programa de mentoria, de acompanhamento, de promover o crescimento das empresas e, consequentemente, o crescimento regional. Temos o LEAD Mulher também. No LEAD Mulher são as mulheres empresárias que vão ter esse segmento onde elas vão tratar algumas coisas em paralelo específicas ao interesse e também vão participar do LEAD Amazonas. LEAD Justiça, nós também temos o LEAD Justiça, então tem várias formas de filiação e também tem o LEAD Amazonas, que é onde você tem as empresas de maior porte, mas todas têm acesso a qualquer conteúdo, a qualquer encontro do LEAD. E tem algum evento assim mais... que está sendo promovido de uma forma geral, por exemplo, daqui a um tempo, que as pessoas podem participar, pelo menos para conhecer, para quem não conhece, né, como acessar essas informações para ter um pouco mais de conhecimento? Uma das estratégias, e até pelo LEAD não ser tão
falado, né, na nossa região. Eu já estou filiada há 4 anos, muitos empresários também. Por exemplo, agora mesmo, nós temos empresários que já estão filiados no Nacional, estão migrando para o Amazonas até para colaborar com esse momento. Nós vamos promover mais encontros, sim, de mostrar o que é o LEAD, mostrar como ele pode participar, quais os benefícios que é estar num grupo desse. Normalmente não acontece isso, mas na nossa região, por uma estratégia de implantação, nós vamos divulgar alguns encontros dessa forma, nesse formato. O seu contato com o LEAD começou pelo LEAD Nacional. Na verdade, nós já tivemos no outro momento aqui no Amazonas duas presidências e eu tive contato com uma delas e em uma delas eu acabei me filiando, mas nós não tivemos nenhuma ação local, tivemos apenas um fórum do LEAD promovido aqui que foi sustentabilidade, mas que foi promovido pelo LEAD Nacional, foi no momento que eu fiz minha filiação e participei sempre de movimentos nacionais. E até foi bom falar no fórum. O fórum é algo que também está na minha pauta, de conseguir trazer esse fórum para cá novamente. Eu acredito que não tem nenhuma região que mereça mais ter esse assunto debatido do que a nossa. E hoje ele não está mais conosco. O Fórum Nacional está sendo realizado no sul do país e quem sabe daqui 1 ou 2 anos ele volte para o Amazonas. Mas como é que funciona esse Fórum Nacional? Ele elenca assim, um local para ser realizado? Normalmente os fóruns do LEAD, os fóruns nacionais, eles acabam ficando em algumas regiões do país. Então nós temos um fórum de Comandatuba, que é na Bahia, que é o maior fórum de líderes empresariais que está lá. O Sustentabilidade, ele já foi realizado aqui há um tempo atrás e hoje ele está em Foz do Iguaçu. E aí ele está lá, mas nós podemos trazê-lo para cá, que eu tenho falado muito. Aqui, né, sustentabilidade é uma palavra muito importante. Muito importante para nós. Eu falo, bom, Dora, isso é importante para os dois, vamos ter 2 fóruns, brincando, né? Mas com certeza, essa é a intenção, é ter, por exemplo, o Fórum de Investimentos, que acontece hoje na região de Campinas. Eu acredito que é muito importante para a nossa região também. Então, ele pode ser realizado lá e pode ser realizado aqui. Por exemplo, nós vamos ter agora a COP em Paris, que é a COP 21, que vai ser em dezembro. Eu estou com muita intenção de fazer uma discussão, que não seja um fórum tão grande pelo tempo, mas uma discussão preliminar aqui, do que nós podemos discutir aqui e levar para lá. Então tem muitas ações para ser feita e colocar o Amazonas na pauta das discussões nacionais, né? Então essa é a intenção. E na sua avaliação, assim, fora tudo isso que a gente falou, assim, com relação a cada um dos fóruns, os principais desafios ainda que precisam, na sua visão de empresário, os principais desafios que precisam ser superados aqui no Amazonas para a gente alavancar a economia e de repente, porque todo mundo fala que quando o Brasil vai bem, o Amazonas vai bem, mas quando vai mal, vai muito mais mal, né? Então, o que hoje o Amazonas precisa superar para não entrar numa crise maior do que os demais estados, quando há um momento de crise? Então, tem coisas que precisam ser feitas, são muito grandes, mas eu começaria pelas menores e que talvez elas tenham assim uma consequência maior e mais significativa no cenário. Eu acredito que o que falta, tanto na iniciativa pública e na privada, com algumas exceções, é gestão. Então, estamos vendo o nosso país, onde nós chegamos, acredito que por muita falta de gestão. Então, a gente vai levar muitas as discussões para a questão das boas práticas de gestão mesmo. Quando a gente fala gestão, o que nós estamos falando? É liderança, é a questão da seriedade com a administração, a transparência com a administração, é a busca constante da inovação, retenção de talentos nas empresas, desenvolvimento de talentos, isso muito na nossa região. Eu adotei essa terra há mais de 30 anos como minha terra, eu sou do interior de São Paulo. Cheguei aqui no boom da Zona Franca, no auge da Zona Franca, e o cenário não mudou muito em relação a pessoas. Naquela época nós tínhamos nos principais cargos pessoas que não eram daqui, e permanece assim. O que acontece que isso não muda? Então eu acredito que tem muitas coisas ainda internas, né, para serem feitas dentro das empresas, que podem alavancar com muita expressão a questão da nossa economia. E aí, com certeza, tem outras, né, que já passa pelo governo, por algumas decisões políticas, mas tem muita coisa para ser feita em casa ainda, dentro das empresas. Tá certo. A gente vai fazer um rápido intervalo e já então a gente retoma a entrevista de hoje, não saia daí.
Estamos de volta com o Band Entrevista deste sábado, que hoje recebe a empresária Eliana Pinheiro, que é a nova presidente do LIDE Amazonas, que é um grupo de empresários que atua não só aqui no Brasil, mas também em outros países e que tem o objetivo de discutir ideias, buscar soluções para ajudar no desenvolvimento econômico e social do país nas suas regiões. Eliana, a gente estava falando no bloco anterior, eu te perguntei assim, o que o Amazonas ainda precisava de repente superar, né, dentro de tudo que a gente já falou, de Zona Franca, da questão da sustentabilidade, e aí você tocou numa questão muito fundamental, que é a parte de gestão, né, que na sua avaliação, assim, a gestão e na formação das pessoas, né, que você está aqui há mais de 30 anos e você viu que não houve muita mudança nessa parte de repente, de formar pessoas, de formar líderes, de reter talentos nas empresas. E hoje a gente tem aí a Zona Franca, né, que teve os seus incentivos fiscais prorrogados por mais 50 anos, uma necessidade muito grande de ter pessoas capacitadas atuando aqui. E a gente percebe uma dificuldade, eu falo isso porque você é do ramo da educação, né? Até para te apresentar, para quem não te conhece, você é fundadora do grupo Literatos Educacional, especialista em business coach. Então, dentro da área da educação, essa parte de formação de talentos passa pela educação, não é mesmo? E a gente percebe até mesmo a dificuldade de se formar essa mão de obra pelas universidades, porque as pessoas daqui perdem vaga para quem vem de fora, às vezes pela falta de capacitação mesmo, né? Então, a educação é uma base importante, né, para a gente também alavancar a economia. Eu acredito que a educação é a única forma de você transformar a sociedade, de você alavancar a economia, tudo passa pela educação, pela formação de pessoas. A gente escuta assim relatos de empresas e nós também no momento do crescimento da nossa empresa, uma das dificuldades foi a questão de pessoas. Muitas empresas fazem a opção por não crescer por uma questão de carência de pessoal mesmo. E tem aquela frase também que existem vagas, mas não existem pessoas para ocupá-las. E tem uma outra também que vai mais além ainda, que é a questão de que até houve um boom na oferta do ensino superior, com preços até mais acessíveis nesses últimos anos, na última década, eu acredito. Muitas pessoas estão formadas, mas a questão da qualidade da formação também. E aí eu não digo nem que a formação técnica, porque a questão da formação técnica ela está resolvida. Os currículos estão aí para serem seguidos, as faculdades conseguem até oferecer aquele currículo, mas vai mais além, vai na questão comportamental. Aí vem uma nova frase, uma famosa frase também, que é: o mercado contrata pela competência técnica e demite pela competência comportamental. Então hoje a gente está tendo também esse apagão de talentos, apagão de pessoas que têm essa visão de trabalhar de uma outra forma, que você tem que fazer mais com menos, que você tem que estar dedicado, tem que estar focado no trabalho. Estudos dizem que as pessoas trabalham 50% do seu tempo efetivamente durante o dia, no trabalho mesmo. Os outros 50% elas estão socializando com os amigos, estão respondendo e-mails, navegando na internet. Então isso tudo tem a ver com comportamento. E nós não temos essa discussão no âmbito das universidades, né? Eu tive uma universidade até o ano passado e eu me lembro que levar esse assunto para discussão era muito complicado, com professores, com gestores, e agora também através do LIDE eu pretendo retomar isso de uma outra forma e começar a discutir a questão da formação de pessoas na área comportamental. E quando isso estiver resolvido, eu acredito que a gente também consegue provocar essa transformação. Em relação ao ensino médio, é outra situação grave também. Nós não temos alunos do ensino médio da nossa cidade ocupando vagas, não ser aquelas que estão dentro das cotas, numa universidade federal. Os nossos alunos daqui perdem para o sul. Então tem uma série de situações que precisam ser resolvidas e são essas situações que não estão na pauta do dia a dia, que o LIDE pode trazer para a discussão. O que nós podemos fazer? Eu acredito que não é só esperar que façam, nós temos que fazer também para que as coisas aconteçam. E é esse fórum de discussão na área da educação, e aí é no LIDE da Educação que eu estou contando com a Elaine Saldanha, que está comigo à frente do Literatos há 24 anos, e ela que vai ter essa pauta pela frente, esse desafio pela frente. Tá certo. E com relação às empresas, né? As empresas também precisam visualizar a importância de reter os talentos, principalmente agora no momento de crise. Às vezes
é preciso enxugar a folha, mas até que ponto mandar embora pessoas capacitadas, com bastante tempo ali contribuindo e de repente trazer pessoas novas que ainda vão ter que ser treinadas. Tudo isso tem que ser bem avaliado, né? Não pode ser feita assim uma decisão da noite para o dia. Não, dizem até que nesses momentos que não deveria se mexer era nas pessoas. Mas a gente sabe que não é bem assim quando você tem uma diminuição no cenário mesmo do distrito, né? Não tem como ficar com muitas pessoas e acaba tendo que ter cortes mesmo nesse momento. É muito triste o que a gente está vivenciando, mas a questão... E também, muitas vezes, está fazendo parte da tarefa de casa. A dimensão do número de pessoas naquela empresa, a questão do que era realmente necessário. Se tem pessoas que estão trabalhando 50% da capacidade, elas passarem a trabalhar 100%, nós vamos ter um outro cenário. Que aí entra a gestão. Que aí entra a gestão. Então, tudo acaba passando por gestão. A questão de reter pessoas passa pelo gestor que está acompanhando aquela pessoa, que está desenvolvendo aquela pessoa. Que gestor está à frente daquela equipe? Será que ele está preocupado em liderar mesmo, está fazendo junto, está desenvolvendo pessoas? E aí eu pretendo também contar muito, falando de LIDE novamente, contar muito com um amigo que é o Ulisses Tapajós, que está muito empolgado com a nossa iniciativa. Secretário Municipal de Finanças, um trabalho maravilhoso na MASA, um gestor nato, é uma pessoa que você fica encantado de ouvir e nós sabemos o que foi que ele fez apenas com gestão, dando atenção às pessoas, trabalhando num programa de desenvolvimento de pessoas e eu acredito que se ele também puder compartilhar as práticas conosco vai ser muito bom. Esse momento de crise, que a gente fala muito em crise econômica, a gente sabe que ela também é uma crise política. E enquanto a crise política não alcançar aí o seu equilíbrio, vai ser difícil a gente diminuir a crise econômica. E muitas empresas estão nesse momento, até talvez o reflexo desse segundo trimestre consecutivo com queda no PIB do país, onde agora tecnicamente estão dizendo então estamos em recessão por esses 2 trimestres consecutivos, seja reflexo dessa desconfiança do empresário, tipo assim, como vai se resolver essa questão política? E aí está se retendo o investimento, né, o desenvolvimento, as novas oportunidades. Mas é preciso avaliar, então assim, não dá para segurar o todo, né? O momento é de cautela, mas também de novas oportunidades. Na verdade, eu costumo dizer assim, no momento de crise, né, se a gente tirar o S da palavra, fique crie. E é verdade, nós temos que criar oportunidades. E já tem muitas empresas com esse pensamento de criar novos produtos, de criar novas oportunidades de trabalho, novas alternativas. E eu acredito que existe sim uma crise, nós não podemos falar que não tem, mas o medo da crise está muito maior. O medo do que pode acontecer ainda. Muitos economistas estão dizendo que nós ainda não entramos na crise. Então, tudo isso causa um desconforto. E eu também tenho certeza que a questão política, ela está muito mais forte do que a própria questão econômica. Então, é um momento assim de ficar aguardando e, ao mesmo tempo, de não aguardar, porque se essa crise vier mesmo, como estão dizendo, nós já vamos ter que ter novas alternativas. E as empresas que vão superar esse momento são aquelas que tiverem rápida capacidade de responder a tudo isso. Capacidade de mudar muito rápido, adaptação à mudança e de novo cenário. E é isso que a gente tem que propor. E sem ter um medo. E para isso você tem que estar discutindo essas boas práticas. Imagina você ter um fórum onde você vai trazer empresários que já estão nesse caminho e outros que ainda não estão. Então a gente pode acelerar, pode cortar muitos caminhos que não sejam tão viáveis e ir já no caminho mais acertado. Né? E o ano que vem, assim, é um ano que aumenta um pouco a expectativa por ser ano de Olimpíada. Então, assim, a gente tem ainda uma esperança, né, de que talvez por meio aí do esporte, né, a gente possa voltar a alavancar a economia aí do país, né? É verdade. Inclusive, no mês que vem, em São Paulo, a gente tem um fórum de esportes, que é um fórum nacional, para discutir mesmo o que agora, esse momento do ano que vem, pode trazer de oportunidades, o que nós podemos fazer.
E é isso que a gente tem que estar o tempo todo pensando em quais são as próximas oportunidades, não na crise. E deixando isso de legado lá na frente. Lá na frente, é verdade. Tá certo, então, Eliana Pinheiro, nova presidente aí do LIDE Amazonas, muito obrigada pela sua participação aqui no Band Entrevista e sucesso à frente aí do seu novo desafio. Muito obrigada, eu agradeço. Eu estou muito entusiasmada com o momento, espero poder contribuir com essa região, como eu falei, a região que eu adotei para ser minha de coração, e contribuir com a nossa sociedade mesmo. Obrigada. Tá certo. Obrigada para você aí de casa também, um ótimo domingo e a gente volta a se encontrar então na segunda-feira no Band Cidade a partir de 10 para 7 da noite. Até lá!